Máquinas térmicas são capazes de realizar trabalho a partir da variação de temperatura entre uma fonte fria e uma fonte quente. Uma máquina térmica é constituída por dois reservatórios. O calor flui do reservatório à temperatura elevada, fonte quente, para o reservatório à temperatura mais baixa, fonte fria, obedecendo à segunda lei da termodinâmica e transformando parte do calor que sai da fonte quente em trabalho. As máquinas térmicas também causam impactos ambientais. Ao liberar a fonte fria, está liberando uma grande quantidade de gás carbônico. Esse gás carbônico é um dos principais causadores do efeito estufa. Ele absorve parte da radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre, impedindo que a radiação escape para o espaço e aquecendo a superfície da Terra. Esse aquecimento faz com que a acidez da água no mar aumente, as conchas de carbonato de cálcio e os esqueletos de muitas espécies marinhas, como corais e algas marinhas rígidas, comecem a ser corroídas. No século XVIII, durante a Revolução Industrial, foram construídas as primeiras máquinas térmicas para as indústrias. Esse desenvolvimento das máquinas térmicas levou ao desenvolvimento da termodinâmica com o estabelecimento da segunda lei da termodinâmica. O desenvolvimento da termodinâmica causou importantes avanços na tecnologia de produção e de transporte. Esses avanços produziram grandes impactos na sociedade e no desenvolvimento da civilização. Hoje, muitas máquinas térmicas que fazem parte do nosso dia a dia operam segundo princípios termodinâmicos, como os automóveis, geladeiras, caldeiras, freezers e ar-condicionados. As máquinas térmicas, principalmente a máquina a vapor de Watt, que passou a ser amplamente usada nas fábricas, são consideradas um dos fatores que provocaram a famosa Revolução Industrial. A Revolução Industrial fez com que houvesse um desenvolvimento econômico muito rápido, principalmente na Europa. Com o uso das máquinas térmicas, principalmente as máquinas a vapor de Watt, elas revolucionaram o modo de produzir. Se por um lado a máquina pode substituir o homem, gerando milhares de desempregados, por outro baixou o preço de mercadorias e acelerou o ritmo de produção. Na área de transportes, podemos destacar a invenção das locomotivas a vapor, as famosas Marias Fumaças. Com estes meios de transporte, foi possível transportar mais mercadorias e pessoas num tempo mais curto e com custos mais básicos, fazendo assim com que o desenvolvimento econômico europeu, principalmente, fosse gigantesco. Com o aumento da produção, era necessário se contratar mais trabalhadores. Porém, as fábricas do início da Revolução Industrial não apresentavam o melhor dos ambientes de trabalho. As condições das fábricas eram precárias. Os salários recebidos pelos trabalhadores eram muito baixos e chegava-se a empregar o trabalho infantil e feminino. Os empregados chegavam a trabalhar até 18 horas por dia e estavam sujeitos a castigos físicos dos patrões. Não havia direitos trabalhistas, como férias, 13º, auxílio-doença. Quando desempregados, ficavam sem nenhum tipo de auxílio e passavam por situações de precariedade. Então, em muitas regiões da Europa, os trabalhadores se organizaram para lutar por melhores condições de trabalho. Os empregados das fábricas formaram as trade unions, espécie de sindicatos, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos empregados. Houve também movimentos mais violentos, como o ludismo, também conhecidos como quebradores de máquinas. Os ludistas invadiam fábricas e destruíam seus equipamentos numa forma de protesto e revolta com relação à vida dos empregados. O cartismo foi mais brando na forma de atuação, pois optou pela via política, conquistando diversos direitos políticos para os trabalhadores. A revolução tornou os métodos de produção mais eficientes. Os produtos passaram a ser produzidos mais rapidamente, barateando o preço e estimulando o consumo. Por outro lado, aumentou também o número de desempregados. As máquinas foram substituindo aos poucos a mão de obra humana. A poluição ambiental, o aumento da poluição sonora, o êxodo rural e o crescimento exorbitante nas cidades também foram consequências nocivas para a sociedade.